Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla, e boa tarde a todos que estão acompanhando a Agricultura BR. Nós começamos essa edição falando um pouco do dólar, já que o dólar recupera um pouco daquilo que perdeu ontem, já que a queda desta última quarta-feira foi mais expressiva. Pois é, falando em dólar, o dólar opera em movimento de queda nesta quinta-feira, com depois de um recuo na véspera, de olho na maior busca pelo risco exterior após uma tranquilidade em relação aos Estados Unidos e à China, deles estarem se conversando, e também com a questão do Brexit. E agora nós vemos em tela como está se movimentando o dólar neste momento no Brasil, uma variação positiva pequena, mais de 0,59%, com o dólar sendo negociado a R$ 3,87 mais 5. Fala agora um assunto que impacta diretamente a produção rural brasileira e todas as maneiras de ter resultado nesse país. Eu estou falando do frete, que depois que teve aquele acerto, vou afirmar aqui, opinião, o nosso entendimento aqui, absurda em relação ao valor desses fretes e principalmente os fatores relacionados à multa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, havia decidido pela suspensão. Mas agora o ministro decidiu, nesta quarta-feira, voltar atrás e revogar sua decisão que suspendeu a cobrança de multas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a transportadoras por descumprimento das regras do tabelamento de frete rodoviário em todo o país. A revogação foi determinada depois de um pedido de reconsideração feita pela Advocacia Geral da União. No pedido, a AGU argumentou que a criação da tabela assegurou a normalidade nas rodovias do país e atendeu às reivindicações dos caminhoneiros após a greve da categoria em maio. Para a advocacia, a manutenção da norma é recomendável até que seja uma reavaliação pelo novo governo, que vai tomar posse no próximo dia 1º de janeiro. Ao decidir a questão, o ministro concordou com os argumentos apresentados pela AGU e entendeu que soluções amigáveis para o conflito devem ser priorizadas. Olha só por que não tem muita chance de se ter uma solução em curto prazo que venha atender os interesses do país com o interesse dos caminhoneiros. Eu estou dividindo como duas situações distintas. Primeiro, porque houve um crescimento muito forte dentro desta categoria. Número de trabalhadores, pessoas que fizeram aquisições de caminhão. O que acontece é que você tem uma disposição muito maior do que se tem ali a demanda, né? Demanda por esses caminhoneiros, por esse tipo de trabalho. Com isso, é passível que os valores fiquem mais baixos. Quanto for maior a oferta, pior fica o valor pago, porque a demanda não cresceu tanto assim para compensar. Quando o governo federal tomou aquelas decisões, inclusive aceitou essa questão das multas no mês de maio, após a paralisação dos caminhoneiros, o governo resolvia uma questão ali pontual. Resolvia uma questão pontual e jogava para as costas do setor produtivo geral do Brasil, quem trabalha nesse país, pagar essa conta, e agora principalmente para o novo governo, que já vai acordar no dia 1º de janeiro com esse problema nas mãos. E a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, a FAMASUL, divulgou nesta quarta-feira dados sobre a produção agropecuária do estado e mostra uma estimativa de produção de soja recorde em 2019. De acordo com a FAMASUL, o estado de Mato Grosso do Sul deve produzir soja em 2019 de um montante ultrapassando de 10 milhões de toneladas. Este volume é considerado inédito no estado e é comemorado pelo setor. E agora eu falo um pouco a respeito do levantamento realizado pela Datagro em torno da comercialização no Brasil para a oleaginosa. Então vamos ver números da Datagro em torno daquilo que nós temos em torno da comercialização nacional. Pode colocar aqui na tela, aqui volta aqui para o estúdio, pode deixar o gráfico, volta aqui para o estúdio, a fonte ali é Datagro e não a Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Esses números são da comercialização de soja no Brasil e você vê que a
as campanhas aqui, nós temos até a data de fechamento 95% para essa safra 17-18, portanto vem bastante adiantado, teve valores muito bons por conta do dólar mais alto. A 16-17 na mesma data ali 90% e a 15-16 também teve uma situação bastante favorável, ligeiramente acima de 97% são os números para a comercialização de soja no Brasil. Em relação à safra 2019, o volume de vendas negociados também ficaram acima de dezembro do ano passado, mas ficaram abaixo na média de 5 anos. Você confere comigo no seu gráfico que a comercialização de soja 2018-2019, o volume negociado chega a 30,3% da produção, também acima dos 26% registrados em dezembro do ano passado. No entanto, ainda abaixo do recorde de 45,5% observado em 2015 e 31,6% menor na comparação dos últimos 5 anos. Por aqui o Agricultura BR segue, nós vamos trazendo agora números para a soja. Vamos saber como é que vem os valores de comercialização nos portos brasileiros. É o destaque de agora do Agricultura BR. Você acompanha os dados comigo aqui em tela. Nós temos valores de acordo com a apuração da Granos Corretora. Tem aqui o valor de R$ 84,00 a saca de 60 quilos para esta quinta-feira. Temos, então, valores ligeiramente mais baixos que o de ontem, refletindo um pouco a queda do dólar frente, aliás, a melhora do dólar, mas principalmente a queda do dólar nesta última quarta-feira, que acaba refletindo nos valores da soja negociada no porto. E olha, corre a boca pequena que a China fez uma forte aquisição de soja junto aos norte-americanos, junto aos Estados Unidos. Há muita gente comentando isso no cenário internacional. A agência de notícias Reuters, ontem, ela conseguiu ter uma apuração que aponta, é uma agência muito séria, aponta realmente para esses negócios. Reuters teria conseguido essa informação de que 500 mil toneladas de soja haveriam sido adquiridas junto aos norte-americanos por parte dos chineses. A empresa chinesa, a CEO Grain, que teria comprado essa quantidade num valor de 180 milhões de dólares. Mais do que isso, esse destaque que nós ainda não conseguimos confirmar por uma simples questão. Se houve, de fato, essa comercialização, essa venda, nós vamos receber um boletim do Departamento de Agricultura norte-americano confirmando. Ele vai ter que enviar esse boletim, vai ter que aparecer em algum relatório. O relatório de vendas e exportações que já foi divulgado nesta quinta-feira traz a semana passada, portanto não consta. Ainda não teve nenhum tipo de levantamento, nem de quarta e nem desta quinta-feira, que comprove essa venda mais cheia de soja dos Estados Unidos para a China. Mas vamos aguardando, principalmente no volume que será apresentado na próxima quinta-feira, se de fato isso aconteceu. Mas, de qualquer maneira, a apuração da agência Thomson Reuters dá conta de um volume ainda maior, que poderia chegar até um volume de 3 até 5 milhões de toneladas de soja e, principalmente, isso seria o primeiro passo da China em torno de aquisições de produtos agrícolas norte-americanos depois daquele acerto, aquele acordo que foi afirmado, aquela trégua entre Xi Jinping e Donald Trump lá na Argentina durante a reunião do G20. O Agricultura BR continua acompanhando esses dados de perto, porque isso mexe bastante com o mercado. De acordo ainda com essas apurações, navios estariam se aproximando dos Estados Unidos, seria o suficiente, são 20 ou 30 embarcações, o suficiente para embarcar 2 milhões de toneladas da oleaginosa.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou há pouco dados das exportações do país norte-americano, que apresentaram vendas de 792 mil toneladas na semana encerrada no dia 6 de dezembro, mas que fica abaixo do esperado pelo mercado. Você confere comigo os dados que o SDA trouxe sobre as vendas semanais de soja, que apontam a venda de 792.300 toneladas para a safra 2018-2019, que foi já descontado os cancelamentos na semana encerrada em dezembro. O volume representa uma queda de 11% na comparação com a semana anterior, mas uma alta de 25% em relação à média das 4 semanas anteriores. O volume fica abaixo das expectativas do mercado de 900 mil a 1.150.000 toneladas. A safra conta com 24.940.000 toneladas e a meta para a venda era de 51.710.000 toneladas. Nessa semana, os principais compradores da soja americana foi Holanda, Arábia Saudita e o Japão. Por aqui vamos saber se essa informação, essa situação que vai rodando pelo mundo, de que a China fez aquisições de soja junto aos Estados Unidos, e se esse relatório que foi apresentado hoje mais cedo de vendas e exportações animou o mercado. É importante lembrar que as vendas e exportações norte-americanas ficaram abaixo do que os traders de mercado esperavam. Os traders esperavam uma venda aí de 900 mil toneladas na mínima. Vamos ver então como é que vem o mercado agora, se animou com as notícias de China. Nós temos aqui, não. Vem próxima à estabilidade, mas o viés é de queda. Nós temos aqui as posições negociadas no mercado futuro da soja. Janeiro, $9,18 o bushel. Março, $9,31. Maio, $9,44. Julho, $9,55 por bushel. Nós temos aqui um ligeiro recuo de 1 até 2 centes nas posições de mais curto prazo. É importante lembrar também que as informações de China ter feito aquisição lá nos Estados Unidos de soja, elas dão conta de ontem, aqui no horário de Brasília, por volta das 15 horas, 16 horas, começou a circular essa informação aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, a Reuters já havia divulgado. Entretanto, os impactos a gente ainda está vendo, mas principalmente verificando quando que isso vai ser oficializado. Aparecer no documento de algum dos países que isso de fato aconteceu. E as plantas daninhas causam muita dor de cabeça para a produção. Algumas delas são tão resistentes que são difíceis de controle e aumentam o valor da produção. Sobre esse assunto foi abordado durante um dia de campo no Rio Grande do Sul, e quem participou foi a repórter Annelise Nicolodi e traz as informações. Em qualquer sistema de produção agrícola, o controle de plantas daninhas é uma preocupação, tanto para o produtor rural quanto para os técnicos. Professor Mário Bianchi, pesquisador da CCGL aqui de Cruz Alta, CCGL Tech, o que a gente tem de novidades ao longo das safras e que está sendo apresentado para o produtor no controle dessas plantas daninhas? Bem, novidades seria o controle localizado, Então, isso é um ponto bastante importante que a gente vai trabalhar, está trabalhando hoje aqui, é divulgar um pouco mais a questão do controle localizado. A preocupação que a gente tem é com perdas iniciais que ocorrem no início do desenvolvimento da soja. Então, em função de um controle um pouco, vamos dizer assim, mais tardio na soja, nós podemos ter perdas de 5% a 10% na produtividade da soja. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e aqui hoje, nesse dia de campo, a gente vai tratar sobre isso. Como fazer com que a soja, então, ela seja semeada, ela continue por um período de tempo, sem a competição das plantas daninhas. Quais são as estratégias, quais são as formas que a gente tem para fazer esse controle funcionar adequadamente para que o produtor não tenha essa perda inicial e que ele consiga fazer o controle com o herbicida em pós-emergência no melhor momento, quando a planta daninha, então, ela é mais sensível, e o herbicida vai funcionar da melhor forma. Ao longo das safras, a gente tem acompanhado aí as produções e uma planta daninha especificamente é a abuva, que a gente enxerga de longe ela competindo com a soja. Por que ela está tão recorrente e tão difícil de ser controlada? Bem, a abuva é um caso interessante, um caso de estudo muito importante. Então, assim, hoje,
né, já dá para se dizer se passaram 10, 12 anos, né, da identificação do primeiro caso de resistência de buva ao herbicida glifosato aqui no nosso estado. Então, ao longo desses 12 anos, né, nós tivemos um aumento da quantidade de buva apenas, não tivemos uma redução. Então, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem. Por que não reduziu a buva? Então, um dos casos é o aumento da resistência dela ao herbicida glifosato, a dificuldade de controle. O aumento também da resistência a outros herbicidas que vinham sendo utilizados. Então, tudo isso dificulta, né, o controle da planta daninha. Mas, por outro lado, também nós temos uma pequena quantidade de palha na superfície do solo. A cobertura do solo, ela é um fator assim muito importante para reduzir a quantidade de buva. Já está bastante, vamos dizer assim, consolidado isso na pesquisa, de que o aumento da quantidade de palha, de cobertura, rotação de culturas, faz com que a planta de buva ela não consiga se estabelecer e acabe reduzindo a quantidade e o tamanho da planta. Então, nosso grande problema hoje está nesse segmento, é conseguir fazer uma cobertura, né, bastante forte do solo, para que a planta também ela diminua ao longo do tempo. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas informações. Annelise Nicolodi para o SBA. E a seguir, o Agricultura BR destaca as informações da Datagro que garantem que a comercialização de milho avança no Brasil. E você também vê nesta edição do Agricultura BR que as exportações de café solúvel mantêm viés positivo em 2018. Nós voltamos já. O assunto por aqui no Agricultura BR a partir de agora é o milho. E de acordo com a Datagro, a comercialização do milho de verão no Brasil teve uma aceleração bastante interessante nos últimos meses, ficando mais adiantado quando comparado ao mesmo período sazonal do ano anterior. Vamos ver então os números aqui para a comercialização de milho. Aqui Datagro destaca a comercialização da safra verão, chegando para a data 94%, enquanto no ano passado, para o mesmo período, era de 90%, portanto, 4 pontos percentuais mais adiantado do que no último ano. Já em relação à safra de milho inverno, a Datagro aponta que até o último dia 7 de dezembro, as vendas ficaram acima do ano passado, mas ficaram abaixo da média dos últimos 5 anos. Você confere comigo os dados da Datagro sobre as vendas de milho, que apontam negociações que chegam até o último dia 7 de dezembro a 82% da produção esperada, bem acima do percentual de 78% observado no ano passado. No entanto, ainda abaixo dos 84% da média para os últimos 5 anos. O assunto agora é o estado do Paraná, também para o milho, isso porque o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná divulgou os números para saber como é que está o estágio, mostrar como é que está o estágio de desenvolvimento do cereal no estado paranaense. Então veja comigo como é que vem os dados aqui para esse importante produtor de milho do Brasil, o segundo maior produtor de milho. Ele vem com 94% das suas áreas de cultivo em boas condições, 6% em médias condições, vai dando, por enquanto, tudo certo com as lavouras paranaenses de milho. Ainda de acordo com as condições das safras, o DERAL aponta que a floração das safras fica em 18%. Você confere comigo na sua tela que o descanso germinativo fica em 50%, que é onde se encontra a maior fase do milho no estado, enquanto 32% já avançam para a floração. Os 18% mais adiantados chegaram até a fase de frutificação. E de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, as exportações desse tipo de café tiveram bons números no último período avaliado. É o que nós vamos mostrar agora na Agricultura BR. Se acompanha comigo no gráfico, tela cheia aqui para os números para o café solúvel. De acordo com a BICS, ou Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, em novembro deste ano, alcançou 263.710 sacas de café, enquanto que em novembro de 2017 foram 242.790 sacas, mostrando aqui uma alta de 8,61% nas vendas.
Em relação às exportações no acumulado do ano, entre janeiro a novembro, as exportações de café solúvel do Brasil apresentaram um crescimento de mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a ABIX, as exportações chegaram a 3.310.000 sacas no acumulado deste ano até o fim de novembro, registrando um crescimento de 6,77% frente ao exportado nos mesmos 11 meses de 2017, que foram 3.100.000 sacas. Por aqui vamos saber um pouco como é que vem os negócios com o café no mercado futuro. O destaque que trazemos é para o Arábica, negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters. Você acompanha comigo aqui os dados de negócios neste momento. Café voltando a cair. Posição de março, $1,02 mais 5 a libra peso. Maio, $1,05 mais 20 por libra peso. Julho, $1,07 mais 80. E setembro de 2019, posição importante porque aqui é uma referência bastante forte para o café produzido no Brasil. Setembro com negócios a $1,10 mais 45 por libra peso. Café segue pressionado negativamente em Nova York. E atenção você, telespectador da região centro-sul do país, agora nós destacamos a previsão do tempo para a sua região, direto da Somar Meteorologia. Nós conversamos agora com a Juliana Rezende. Juliana, boa tarde. O que podemos mostrar sobre o clima nos próximos dias para a região centro-sul? Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, podemos mostrar que tem previsão de chuva chegando para áreas produtoras do centro-sul do país. As condições de umidade do solo seguem elevadas em grande parte da região. Apenas em algumas áreas produtoras do Mato Grosso do Sul é que a umidade do solo cai um pouco em períodos anteriores por conta da persistência de tempo mais seco, mas o cenário agora segue mais otimista no decorrer dessa segunda quinzena de dezembro. Tem previsão de chuva em grande parte do centro-sul, mas a chuva mais expressiva acontece no interior gaúcho. Isso por conta da chegada de uma nova frente fria entre essa sexta-feira e o sábado. A expectativa, então, é de uma nova área de instabilidade pela região, que traz muitas pancadas de chuva de forte intensidade pelo interior gaúcho, pancadas de forte intensidade que podem vir em forma até de temporais, chuva volumosa, descargas elétricas e também rajadas de vento. Conforme a frente fria ela vai avançar pela costa do país, ela não vai conseguir trazer muita instabilidade, porque ela vai avançar de forma mais afastada. Então, a chuva que acontece entre Sudeste, Centro-Oeste, Paraná e também o estado de Santa Catarina ainda segue associada pelo calor e pela umidade. Então, são aquelas pancadas mais fracas, isoladas, que acontecem principalmente no final do dia. Para as próximas semanas é que aí sim a chuva avança cada vez mais. A partir do dia 19 já tem previsão de chuva mais expressiva em toda a região sul. As instabilidades alcançam então o estado do Paraná. No Sudeste a chuva ganha mais força entre a faixa leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, mas ainda a região Centro-Oeste vai seguir recebendo pancadas mais irregulares que seguem associadas com calor e umidade. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 28 de dezembro, é que a chuva sim se torna cada vez mais abrangente e também com forte intensidade em grande parte do centro-sul. Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Paraná vão voltar a receber pancadas de forte intensidade com potencial para aumentar cada vez mais as condições de umidade do solo e garantir, então, uma segunda quinzena do mês de dezembro com chuvas mais expressivas se comparada com a primeira quinzena do mês, em que as instabilidades ficaram muito concentradas na metade norte do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, a Agricultura BR faz uma pergunta que é simples, mas fundamental. Como contribuir, colaborar para acabar com a fome no mundo de maneira sustentável? Mais do que isso, produzir de maneira sustentável. Essas perguntas, estes temas foram tratados nessa entrevista que você vai acompanhar agora, que a minha colega Sara Kirchhoff fez lá em São Paulo com Cristiane Lourenço. Ela que é gerente de produtos da Bayer, que falou a respeito desses assuntos e também de alguns eventos que tratam a situação. Um evento que reúne jovens do mundo inteiro para pensar em soluções para uma pergunta: como alimentar pessoas famintas no mundo inteiro de maneira sustentável? Quem vai falar sobre esse assunto comigo é a gerente de parcerias da Bayer, Cristiane Lourenço. Mas antes de falar sobre o evento, Cristiane, eu queria que a gente falasse sobre como ser sustentável ou como tornar a sustentabilidade um negócio para o produtor rural. Seja bem-vinda ao SBA. Obrigada.
Quando fala sustentabilidade, o produtor pensa muito em custo, investimento, isso vai me trazer trabalho, né? Mas a sustentabilidade, na verdade, hoje, ela é já uma questão de licença para operar, que eu chamo para o produtor. No futuro aí muito próximo, só vai continuar mesmo no negócio rural, na produção, né, de alimentos, os produtores que conseguirem comprovar, seja boas práticas dentro da produção e que tiver um bom gerenciamento dos recursos naturais dentro da produção. Pelo desafio justamente de conseguir produzir mais com menos, né? Produzir mais alimentos em menos áreas e usar os recursos, a água, os recursos que são finitos aí também do planeta. Agora falando um pouquinho da questão da fome, né? A gente tem dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que nos últimos 3 anos a fome aumentou na América Latina e também no Caribe. Hoje a gente tem mais de 820 milhões de pessoas com fome no mundo. É muita coisa, né? Porque a gente fala em uma produção que vem crescendo, que vem batendo recordes, mas ainda tem muita fome no mundo, muita gente com fome no mundo. Como equacionar isso? É um desafio que tende a piorar, né? A aumentar isso. Então, hoje, você tem uma questão muito grande de desperdício, né? Talvez muitos desses alimentos que poderiam chegar até essa população hoje são desperdiçados dentro da toda a cadeia de produção, né? Seja na produção no campo até chegar nas nossas mesas. E a questão de futuro é muito mais desse aumento populacional. Então, você tem um aumento populacional, uma demanda maior por alimentos, uma mudança também nas áreas de produção, principalmente até com as questões climáticas que vão transformar algumas das regiões hoje que são produtoras de alimentos em lugares até desertos, né, sem poder produzir, mas ao mesmo tempo mais demanda. Então isso pode até aumentar mais o preço desses alimentos e aumentar a dificuldade de acesso, que pode aumentar esses números da fome, né? E falando, né, em outra questão também aqui no Brasil, um dos principais, se não o principal gargalo da nossa agricultura é como fazer o alimento chegar nos lugares sem que se tenham muitas perdas, né? Que aqui isso acontece bastante também no transporte, considerando que a gente usa muito o transporte rodoviário. A dificuldade logística brasileira é muito grande, né? Você tem perdas dentro das propriedades, muitas vezes ocasionadas por clima e etc. Mas a nossa logística é um grande problema, né? Quem já não viajou e viu caminhões transportando e aquele milhozinho, né, caindo no carro atrás? Então, hoje o número de desperdício até chegar no processamento e nas nossas mesas, ele é muito grande, né? Exige aí novas tecnologias, investimento em infraestrutura, mas também outras formas até de poder fazer toda essa logística ou até mesmo a industrialização disso, né? Mais próximo também dessas regiões para que não tenha tanto desperdício no processo. E essas questões todas aí, gargalos e todos esses problemas que existem no meio do processo da produção até chegar ao destino, especialmente quando a gente fala em fome, tudo isso vai ser discutido durante esse evento que acontece pela primeira vez aqui no Brasil, né? É o Youth Ag Summit, isso mesmo? Isso mesmo. O IAS, né, que a gente fala de forma mais curta. É o apelido, curta, né? É um apelido mais fácil até para as pessoas poderem falar, mas a grande questão desse evento, que a Bayer promove a cada 2 anos no mundo, é trazer jovens com ideias inovadoras para poder resolver esses desafios, né? Então, jovens que têm vontade de fazer diferente, estão preocupados, né, com essas questões, podem submeter as suas ideias e participar desse evento, se selecionado, que vai acontecer entre 4 e 6 de novembro em Brasília, do ano que vem, 2019. Então, a ideia é justamente trazer esses jovens que têm vontade de fazer a diferença, colocá-los juntos em um ambiente onde essas ideias possam se conectar e dali surge inspiração também para que eles consigam potencializar e voltar para os seus países e implementar. Cristiane, a gente comentou sobre a questão do desperdício de alimentos, que tem um número absurdo, de acordo com dados da FAO no mundo inteiro. Vai muito alimento fora ainda, e você comentava antes aqui comigo que o projeto do ano passado, o Vencedor, justamente trata disso, né? Um dos jovens escolhidos do Brasil, né? Ela tinha a ideia de fazer realmente como trabalhar a educação para ter redução do desperdício de alimentos, principalmente nas nossas casas, né? E a ideia era muito simples, era como trabalhar isso desde a criança, da escola. Então, poder fazer educação dentro das escolas, mostrando que existe uma conexão entre o leite que está na caixinha e o campo, e que para aquele leite chegar na geladeira, na caixinha, ele teve todo um processo que foi feito. Existe todo um trabalho, que tem uma né? vaquinha que faz o leite, porque as crianças hoje perderam essa conexão, né? Não só as crianças, né? Nós como adultos também. Você
vai no supermercado, escolhe uma fruta e você não tem a noção do que está por trás. Então, para jogar isso fora é muito fácil. Né? E a ideia dela era justamente isso, como que você volta essa consciência, né, para as crianças, para que reduza o desperdício lá no momento do consumo. O bacana é que é uma ideia simples, né, mas que tem um poder transformador gigante, porque você trabalha isso à nova geração. Na raiz, né? Na raiz. E aí, durante o evento, ela teve a oportunidade de compartilhar essa ideia com jovens de outros países do mundo inteiro e viu que tem outros jovens em outros países, outras realidades que tinham a mesma ideia, né? A mesma proposta de projeto. Então, durante a semana do evento, ela pôde compartilhar isso com esses outros jovens, criar um projeto único e sair de lá com uma ideia onde está sendo implementada no Brasil e em alguns outros países que esses jovens voltaram para casa. O evento, de certa forma, ele conecta, né, as pessoas com o mesmo interesse. E potencializa para que tenha um impacto maior, né? Claro. E a questão da sustentabilidade, que é fomentada aí no evento, como que ela é vista? Você trabalha diretamente com as tradings hoje, né? Como que ela é vista pelas tradings? Ela tem uma importância, um peso? Hoje, muito mais focada na questão da gestão do risco, né? Então, nenhum tipo de comprador, e as trades acabam passando isso para indústrias, né? Eles exportam isso. Nenhum comprador quer ter sua marca com risco de ter alguma notícia problemática dentro da produção, né? Então, muito mais de gestão de risco hoje, mas as trades já estão olhando o futuro aí de problemas com escassez de matéria-prima agrícola, né? Justamente pelos estudos das mudanças de clima em grandes regiões. Posso até dar um exemplo, né? O cacau é uma grande commodity aí, todo mundo gosta de chocolate, né? A maioria gosta de um chocolate. Hoje você tem grandes regiões produtoras na África. Com as mudanças climáticas, os estudos apontam que essas regiões elas não vão mais conseguir produzir cacau, né? E isso é um problema para as indústrias, porque hoje elas estão comprando a matéria-prima de lá. Então, fazer um trabalho de sustentabilidade, de também olhar outras regiões, de desenvolver produtores, e que esses produtores já comecem a fazer as plantações usando os recursos naturais, seja água, usando tecnologia para isso de forma eficiente, faz com que elas consigam também pensar em ter sustentabilidade delas a longo prazo, né? Então, hoje é uma questão mais de gestão de risco, elas estão preocupadas com isso sim, né? E futuro provavelmente só vai ficar, vou falar no jogo, né? Vai ficar no negócio produtores que conseguem se adequar a essas novas demandas. Não tem outra saída, né? Não tem outra saída. E, assim, é uma questão que muitos produtores já tentaram, já estão desenvolvendo e implementando, mas ainda tem muito produtor que acha que não é necessário, né? A grande questão é que o que pode acontecer é que esses que não acham necessário vão acabar sendo comprados pelos outros que se prepararam antes quando as grandes demandas chegarem, né? Com certeza, e que venham novas ideias aí, inclusive através do IASE, que acontece pela primeira vez no Brasil. Então, inscrições até o dia 10 de janeiro do ano que vem, com jovens entre 18 e 25 anos. Ele acontece especificamente em novembro, então, né? Em Brasília. Novembro de 2019, em Brasília. E o importante é que essa idade precisa ser a idade durante o evento, em novembro. Tá? E as inscrições, então, são feitas direto no site do evento. No site do evento, dá pra gente colocar também para o pessoal acessar, né? Com certeza. É só gravar um vídeo com a ideia transformadora que tem. Precisa falar inglês, porque você vai estar conversando com jovens do mundo inteiro, então precisa ter a língua. E aí algumas perguntas simples que o jovem coloca sobre ele para passar pelo processo. Perfeito, Cristiane. Obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pela participação também nessa iniciativa e sucesso no evento. Obrigada. Então, nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Tá aí a Sara Queixa trazendo essa informação tão interessante, né? Lidar de maneira sustentável com a fome no mundo e a produção também agropecuária. E a seguir no Agricultura BR, você vai saber um pouco a respeito do mercado de mudas de alface que vem em aquecimento. E você vai ver também que empresa de olho em um mercado de 3 bilhões de reais lança novo tomate. O Agricultura BR já volta. Carla, perto da hora do almoço, muita gente preparando a salada. Esse é o momento aqui do Agricultura BR, porque vamos falar do setor de hortifruti. E em São Paulo, o mercado de alface está aquecido com a chegada do verão e também com o clima mais quente. Gustavo D'Angelo traz as informações.
Apesar dos preços ainda baixos nas roças paulistas, a qualidade e a produtividade das alfaces estão satisfatórias, devido ao clima favorável. As chuvas, atualmente leves e em menor frequência, contribuem para o aumento dos níveis dos tanques e reservatórios das lavouras e não têm prejudicado a produção da folhosa. Dessa forma, muitos produtores que tinham reduzido ou interrompido a produção retomaram as atividades, reaquecendo o mercado de mudas. No mês passado, o número de bandejas comercializadas teve variação positiva de 21,62% em comparação com outubro. Com isso, de acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, o transplantio de alfaces deve se manter em ritmo acelerado durante a safra de verão, mesmo com as festas de final de ano que costumam travar a demanda pelo produto. Gustavo D'Angelo para o SBA. Já que falamos de alface, vamos falar um pouco de tomate agora. Olha só, o mercado de tomate no Brasil representa uma produção muito importante. Tem ali 3.000 toneladas sendo produzidas em cerca de 4.500 hectares e com isso gerando resultados de quase 3 bilhões de reais por ano. Pensando nisso, criou-se uma nova variedade de tomate. Este é o assunto que Walter Puga Júnior tratou aqui com Ayrton Túlio Júnior, diretor executivo da Horticeres, que comentou um pouco a respeito do mercado de tomates e também do lançamento da variedade. Túlio, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Neste final de ano, algumas novidades chegam ao mercado e entre essas novidades a Horticeres trouxe esse novo tomate, esse novo produto que atende ao agricultor e, segundo vocês apontam, seria também com interesse visando o consumidor. O que é esse novo tomate que a Horticeres lança no mercado? O tomate Vero é um tomate que oferece ao consumidor final mais sabor, mais cor e mais sabor. Então é isso que nós estamos procurando introduzir no mercado. Um produto que seja de fácil identificação para o consumidor final e que ele saiba que ao comprar o Vero, ele vai ter a cor e o sabor do autêntico tomate italiano. Essa semente que você está lançando agora no mercado, ela veio de outro país. Ela veio de onde? Ela veio da Itália. E quando a gente faz o lançamento de um produto, nós trazemos diversos produtos e testamos por 3 a 5 anos nas condições climáticas brasileiras para que a gente consiga oferecer ao produtor um produto produtivo, saudável e com mais resistência a doenças. Qual é a vantagem para o produtor, então? Menor aplicação de agroquímicos, mais resistente a algumas doenças. O que é importante para o produtor quando trabalha com essa semente do tomate Vero? O tomate Vero, ele é um produto que tem o que a gente chama de um pacote de resistência a doenças completo. Então, ele é resistente a doenças de solo e doenças transmissíveis também por insetos. Isso faz com que o agricultor, ele tenha a possibilidade, se ele fizer o monitoramento da cultura, de utilizar menos defensivos agrícolas. Além de ter uma maior resistência a doenças, ele é um material muito produtivo e que produz frutos de tamanho grande, que é o que o consumidor final quer. Agora, o consumidor era o objetivo primordial da Horticeres ao selecionar essa nova semente. Exatamente, porque a gente tem percebido que o mercado, de maneira geral, de alimentação tem evoluído muito nos últimos anos. E o que a gente tem visto é que hoje nós temos o tomate salada, nós temos o tomate comum, foram introduzidos aproximadamente 10 anos atrás o cereja, o grape, agora tem os tomates de penca e tomates coloridos. Mas nós, enquanto consumidores finais, a gente quer consumir um produto que tenha sabor. E é dentro desse conceito, desse novo panorama de mercado, que nós, da Horticeres, selecionamos um produto extremamente saboroso, vermelho, firme. Firmeza é outra característica que nós, consumidores, queremos, né? Afinal, todo mundo compra tomate, a primeira coisa que você faz, né, é checar se eles estão firmes. Esse tomate tem uma coisa interessante que foi identificado por um hortifruti, ele tem uma pele mais fina. Só que apesar da pele ser mais fina, ele protege muito bem o fruto do tomate.
Então, uma outra vantagem é que quando você come o tomate, não fica aquela pelinha, né, na boca. Bom, então, o consumidor é que vai ganhar muito com isso. E o produtor, você quer assegurar um bom mercado para esse produto. Esse é o objetivo, né? Que a gente atenda o desejo do consumidor final num produto de sabor e qualidade e que seja fácil para o agricultor fazer a comercialização do produto. Agora, vocês trabalham com hortifrutis, diferentes produtos e sementes. O mercado de hortifruti no Brasil, ele é promissor ou há vamos dizer, dificuldade para o consumidor aumentar, vamos dizer, o consumo de hortifruti grangeiro? É um mercado promissor, é um mercado que está em crescimento. O crescimento do mercado do HF, ele acontece com o aumento da renda média da população, mas também a gente não pode esquecer que existe uma tendência de produtos mais saudáveis na nossa alimentação. E aí se encaixam perfeitamente as hortaliças e as frutas, né, que trazem sabores sem, né, a temida caloria adicional. Ou seja, não engordar, essa campanha contra excesso de açúcar, excesso de aditivos, é que traz vantagem nessa fase agora para o HF. Com certeza. O que a gente percebe é que existe também uma preocupação muito grande, recente, com a saúde, né, da população e mesmo também com a questão de ganho de peso. Então, nós percebemos que, em função da população estar buscando produtos mais saudáveis, mas não só produtos, mas ter uma vida mais saudável, praticando mais exercícios, né? Isso entra dentro de uma tendência mundial, né, de consumo. Então, o HF tem espaço no mercado para crescer? Com certeza, e tem crescido bastante nos últimos anos. Bom, você acaba de ouvir Ayrton Túlio Júnior, ele é diretor executivo da Horticeres Sementes, acaba de lançar um novo produto, né? Um tomate diferenciado chamado Vero, que entra no mercado, aliás, já está no mercado, Túlio? Já está disponível. Bom, você produtor rural que trabalha com HF, de olho na informação, a Horticeres já tem um novo tomate aí, visando atender aí os seus interesses e o interesse também do consumidor. Agradeço a presença do Túlio aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Aí, nova variedade de tomate sendo lançada por essa empresa. Fizemos uma salada agora, né? Falamos um pouco de alface, tomate. Para nós aqui que não almoçamos ainda, vai dando uma fome. Não sei se a Juliana almoçou. Mas, Juliana, olha só, vamos saber agora como é que está a previsão do tempo para a região norte e nordeste do país. Como é que fica a situação para os produtores dessas regiões? Olha, Fabiano, tem previsão de chuva enfraquecendo pela metade norte do país, porque, como eu falei no bloco anterior, as instabilidades vão migrar cada vez mais para o sul do país. E aí a gente não tem como ter chuvas fortes, tanto na região sul como também na região norte. Por isso, conforme a chuva ganha força no sul do país, as instabilidades diminuem gradualmente entre o norte e também o nordeste. As condições de umidade do solo seguem elevadas em grande parte das áreas em rosa do país. Extremo norte brasileiro ainda com déficit hídrico no solo. Para os próximos dias, tem previsão de instabilidades ainda um pouco mais intensas na região norte. Isso é o tempo das instabilidades voltarem a migrar lá para a região sul. Então ainda segue chovendo um pouco mais de forma mais forte na região norte, norte do Maranhão também, mas aos poucos a gente já tem tempo firme predominando no interior do Nordeste. E aí a partir da próxima semana, sim, já podemos ver áreas de instabilidades bastante enfraquecidas em grande parte da região norte, interior do Nordeste também, tanto que o volume de água é baixo, variando de 5 a 15 milímetros. E no interior do Nordeste, o tempo firme vai seguir ainda persistindo, até pelo menos o finalzinho de dezembro. Pancadas bem fracas em grande parte do Nordeste, Norte também, principalmente nas áreas mais ao sul da região Norte e também até em alguns pontos do Oeste e Sul da Bahia, que a chuva ganha intensidade gradualmente, porque a gente vai ter a formação de um novo corredor de umidade que vai atravessar o país, vai então alimentar as pancadas de chuva entre Rondônia, Acre, sul do Amazonas e vai manter então as chuvas bastante concentradas em toda a parte central brasileira. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Até amanhã, Juliana. Obrigado pela participação. Daqui a pouco, na Agricultura Aberta, nós vamos falar do Showtech 2019, feira que o Canal do Boi é a emissora oficial. E nós trazemos também as informações finais desta edição. O Agricultura BR volta já.
Agricultura BR de volta, destacando o Showtech 2019. E o Showtech 2019, que será realizado entre 16 e 18 de janeiro em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, tem como emissora oficial o Canal do Boi. Serão 3 dias de evento em que o Agricultura BR fará as 2 edições ao vivo de lá. E por lá terá um setor específico para pecuária e um dos expositores foi entrevistado pelo nosso repórter José Cunha e você confere agora. Durante a Showtech 2019, o setor pecuário estará representado pelo Espaço Pecuária. E o Grupo Água Tirada é um dos participantes do espaço. E eu converso agora com o diretor do grupo, que é o seu José Adolfo de Lima. Seu José, qual que é a expectativa do Grupo Água Tirada para a Showtech 2019? Olá, é muito importante o Showtech na nossa vida, no nosso negócio. E cada ano sempre novidades, sempre coisas importantes que agregam no nosso negócio. Vocês vão estar expondo animais? Como que vai funcionar a parte de vocês aqui do setor pecuário? Sim, nós sempre participamos. Antes, como simples espectador, né, viemos muitos anos buscar informação e a partir de uns anos para cá nos pediram para participar como setor pecuário em si, porque nós trabalhamos com as 2 atividades, que é agricultura e pecuária. As novas tecnologias, novas ferramentas que estão sendo usadas, inclusive ferramentas novas que a gente está implantando agora, junto com a Robatec, que é você poder fazer avaliação a cada momento do desempenho do animal dentro de confinamento. Hoje os números estão muito estreitos e a tecnologia é para você conseguir ter uma margem melhor, para você ter decisões mais assertivas no seu negócio. Por aqui as informações finais do Agricultura BR. Ainda hoje nós falamos um pouco mais do Showtech 2019, na terceira edição às 17h20. Por enquanto você acompanha comigo como é que vem soja em Chicago, porque soja em Chicago agora, olha só, como vem firme a queda agora. Agora cai bastante, vai caindo 13 centes de dólar. A Carla olhou para mim agora preocupado. O que está acontecendo com o mercado da soja? O mercado voltou com a atuação agora com forte recuo. Posição de janeiro vem 9 dólares 700 o bushel. Março 9,20. Maio 9 dólares 33 centes mais 2. E julho 9 dólares 44 centes mais 4. Vai despencando soja na Bolsa de Chicago neste momento. E agora nós vemos como se opera o dólar que vinha em movimento de alta nesta quinta-feira, após o grande recuo da véspera. Você confere comigo na sua tela que o dólar está em alta de 0,89%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,88 mais 7. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Voltamos às 17h20 trazendo mais informações para você sobre o agronegócio. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.